Touro, muito obrigado por estar no meu canal. Eu sou o Márcio Frederico, estudante, pesquisador de astrologia, né? Toda semana aqui no meu canal do YouTube eu venho trazer a minha análise, a minha interpretação astrológica e espero sempre contar com vocês, né? Essa semana nós temos aí, do dia 9 ao dia 15, né? O eclipse lunar no signo de Virgem, Touro, elemento terra que nem o de vocês, né? Um aspecto muito forte em descarregar. Vamos conversar sobre isso aí. Então, nós temos esse impulso fortíssimo do eclipse lunar do signo de Virgem, que ocorre dia 14, às 3 horas e 54 minutos da manhã, né? Nós temos essa força aí gigantesca, porque o eclipse ocorre, o alinhamento, né, a 180 graus do Sol e da Lua, a 23 graus e 56 minutos do signo de Virgem, o Sol no signo de Peixes. Só que o Sol no signo de Peixes, ele faz uma conjunção com Saturno. Sol e Saturno no signo de Peixes, em conjunção, formando o eclipse com a Lua no signo de Virgem. Lembra? O eclipse, ele ocorre na linha do nó do sul e do nó do norte. O nó do norte está no signo de Peixes e o nó do sul no signo de Virgem. Quer dizer que o eclipse lunar é descarregar. É um momento em que nós vamos trabalhar um ponto em que finaliza alguma situação na nossa vida. Se termina alguma coisa para que uma inovação aconteça de uma nova situação. Vocês ganham, Touro, a casa 4, a casa do sentimento. Essa casa 4 tem um ponto muito importante que precisa ser levado em consideração. Urano está no signo de vocês e Urano, ele é o impulso, a energia, o arquétipo do amor incondicional. E a casa 4 é o puro sentimento que está sendo explorado por vocês com esse eclipse. Então entendemos que o fato do eclipse ser descarregar, o momento em que deixamos para trás alguma coisa que não serve mais na nossa evolução, essa casa 4 pode corresponder a alguma coisa bem sentimental, em que vocês não queiram perder. Touro, é um momento em que existe uma necessidade de um encerramento nesse propósito sentimental na tua vida. Alguma coisa que termine, que deixe de fazer parte da tua vida, para que se inove, para que outra recomece. Isso corresponde ao eclipse lunar. O eclipse lunar, ele acontecendo no signo de Virgem, nós temos ali o trabalho do nó do sul. E esse influxo é o descarregar. Então veja bem, descarregar no sentido de, é que nem um alimento, em que tu come e depois de ter tirado todas as energias, tu precisa descarregar. A mesma coisa acontece com o nó do sul, no signo de Virgem. Lá nós temos um ponto em que descarregar situações que não servem mais para a tua evolução corresponde a todo esse processo, sendo que esse propósito vem no momento em que isso pode acontecer de forma relâmpago, de forma muito ágil, muito rápida. Claro, pode ser até alguma coisa que te pegue desprevenida, sem tu esperar, mas que realmente aconteça. E vai mexer com sentimentos, porque ali nós temos um trabalho de Urano, e Urano, ele é esse amor incondicional, sabe? Urano é quando a gente impulsiona as aventuras nos romances, no amor. E Touro, esse influxo é alguma coisa que se encerra. Isso acontece nesse trabalho do eclipse durante essa semana. Além disso, nós temos já a retrogradação de Vênus no signo de Áries e também Mercúrio vai entrar em retrogradação, que vai acontecer junto com o eclipse, mas digamos que algumas horas depois, né?
Mas Mercúrio vai entrar em retrogradação, os dois trabalhando no signo de Áries. Só que, lembra bem, as retrogradações é um momento de reanálise de situações. E isso corresponde a coisas que sentimentalmente precisam se adequar à tua vida. Touro, a casa 4, ela também corresponde à casa da família, porque é a casa do sentimento. Entendemos que o sentimento ele não corresponde só à família, mas ele tem uma estrutura de base na família. Então, todo esse processo do eclipse pode ser alguma situação que tenha ponto final. Claro, correspondendo a esse propósito sentimental. Então, está preparado para isso? Até que ponto? Já que o eclipse ele tem um trabalho que funciona de 14 dias, o eclipse lunar. Ele trabalha 14 dias, né, para ter o eclipse solar que vai acontecer no signo de Áries. Então, 14 dias depois do dia 14, né, 14 dias depois do dia 14, acontece o eclipse solar no signo de Áries, que vai ser no dia 29 de março. Então nós temos um processo em que alguma coisa se descarregue, fique para trás nessa tua evolução. Pode ser também um relacionamento, tá? Pode ser. Lembra bem, nós estamos falando de sentimentos. Então vamos entender que isso pode acabar, para que se estruture numa nova etapa no eclipse solar. Só que o eclipse solar, ele mexe também com os sentimentos, porque a lua tapa o sol. Já o eclipse lunar, o sol a 180 graus da lua. O eclipse solar, a conjunção do sol e da lua. Então quer dizer que é um propósito muito detalhoso nesse contexto de perder e de se restaurar. Porque novos aspectos vêm chegando nesse momento, como Netuno saindo do signo de Peixes e entrando no signo de Áries. Isso corresponde a uma evolução de 13 anos. Um aspecto em que vai mexer com a nossa evolução durante 13 anos. Assim como foi Plutão, que entrou no signo de Aquário, e a gente lembra que foi um processo muito delicado para que ele entrasse no signo de Aquário. Depois ele fez uma retrogradação, retornou e entrou de vez. Isso corresponde a forças durante 20 anos. A mesma coisa vai acontecer com Netuno. Ele vai entrar no signo de Áries, vai fazer retrogradação e volta de novo depois para o signo de Áries e fica 13 anos trabalhando. Bom, vocês têm a força de Urano, que é o poder do amor incondicional, para ser explorado com aventuras e principalmente atingindo o objetivo de conquista. Isso é Urano, a força de desbravar a vida e o mundo. Vocês têm esse poder, mas a casa 4 é sentimento. Vocês têm que adequar tudo isso aos sentimentos e também entendendo que deverá existir alguma perca sentimental, a qual vai ser muito delicada para vocês. Então, essa estrutura toda é administrar essa nova etapa, entendendo que alguma coisa pode realmente terminar, pode fazer com que vocês tenham alguma separação, e isso traga uma angústia, porque a gente não quer, mas infelizmente acontece. O eclipse tem que estar preparado para essa situação. Nesse eclipse, ele é muito delicado, porque existe uma conjunção do Sol e de Saturno. E Saturno, ele é o cobrador mesmo. Saturno, ele traz aquela importância de situações as quais precisamos pagar, precisamos administrar com consciência que essa etapa em que concluímos de Netuno no signo de Peixes, nós temos a purificação, e Saturno faz com que essa cobrança
exista no contexto espiritual. Então nós estamos falando de um eclipse muito detalhoso, em cobranças as quais a gente precisa pagar. E é claro que a gente paga na dor, na tristeza, na angústia, porque nós temos um encerramento. E esse encerramento, ele pode ser muito, como é que eu vou dizer, expressivo, em que a gente fique totalmente perdido, porque algo que realmente tinha necessidade que ficasse ao nosso lado, nos abandona. Bom, Touro, se a gente mergulhar nesse contexto espiritual, pode ser em diversas situações as quais a gente precisa se inovar. Lembrando que o eclipse, ele faz isso sem avisar, no sentido de, o eclipse, ele traz transformações bruscas, ele traz como se fosse assim, algo desprevenido, que mude. Então, existem aspectos em que administrar um eclipse que vai ocorrer com esse eixo, porque Saturno está junto do Sol, então corresponde a situações espirituais muito pesadas, que realmente tem um ponto final, porque lá no signo de Virgem nós estamos na preparação do eu como pessoa. Virgem está pronto, e lá vai trabalhar o Nó do Sul durante aproximadamente 1 ano e 4 meses. Então, esse período, nós temos aspectos que esse eclipse vai explorar isso, sendo que o eclipse, ele trabalha por 14 dias até a nova formação do eclipse, que vai ser no signo de Áries, que vai ser no dia 29. Aí, o fato de colocar um ponto final nesse processo corresponde a 14 dias de pressões, aonde a gente precisa ficar muito ligado. Para quando acontecer o eclipse solar, não é que vai existir o brilho, pelo contrário, a Lua está para o Sol, nós temos o sentimento influenciando no eclipse solar. Só que esse aspecto quer dizer que são mais 14 dias para fechar 28 dias, que é a passagem lunar, para a gente entender que é um processo em que temos que ter muito cuidado nesse sentimento, porque é a casa 4. Urano faz com que essa possibilidade do amor incondicional se exalte, que vocês explorem isso. Só que de contrapartida, vocês podem ter algumas situações em que mágoas aconteçam. Só que a casa 4, ela corresponde ao sentimento dentro de um coletivo e também ao aspecto familiar, que precisa ser muito bem cuidado, no sentido de, vamos entender que por mais que a gente dê atenção, as coisas podem acontecer rapidamente. O eclipse é essa força que ocorre, é uma energia em que nos pega desprevenido, uma energia que nos pega assim, sem esperarmos, e o que ocorre é sentimentos sendo visado por esse eclipse para vocês todos. É bom ter cuidado para que esse eclipse não tenha, como é que eu vou te dizer, não tenha resultados tão tristes, mas vocês tenham esse poder. O eclipse acontece no signo de Virgem, que é do elemento terra, e vocês administram essa casa 4, que deve ter muito cuidado. Lembra que a casa 4 é carência. Isso pode ser o resultado do eclipse para vocês, uma carência de uma perda. Então, vamos entender que toda essa força também pode ser levada no contexto de inovação. Quando a gente tem um ponto final de uma situação na nossa vida, seja relacionamento, seja trabalho, todos esses aspectos, a gente se inova, a gente se restaura. Então, nós temos o eclipse dia 14, nós temos o ano novo astrológico dia 20, e nós temos o eclipse solar dia 29. Então é um período de 14 dias onde energias fortíssimas vão estar.
E o contexto espiritual está sendo levado em consideração, porque nós temos lá no signo de Peixes um acúmulo de energia, também no signo de Áries, só que nós temos energias com retrogradações, e Quirón está ali. Isso quer dizer que a cicatriz está em Áries, Quirón. As retrogradações de Vênus, as escolhas, e Vênus, as escolhas, e Mercúrio, a consciência, os dois retrógrados em Áries. Quer dizer que existem várias situações em que uma bomba pode explodir na vida da gente, sendo que é para descarregar, é para deixar alguma situação para trás que não corresponde mais à tua evolução. A questão do ano novo astrológico a gente vai conversar semana que vem, porque corresponde a etapas semanais de análise. Então vamos entender que agora nós temos que trabalhar a consciência do espírito e de um encerramento em que deve estar na tua consciência que poderá acontecer de forma muito brusca, muito rápida. E é claro que isso traz angústia, que isso traz revolta, isso traz mágoas no sentimento, porque ninguém quer perder. Por mais que seja alguma situação inusitada, ninguém quer perder. A gente entende que o nosso propósito é conquista e não percas. Isso é um trabalho do ego. Nós temos que conquistar. Nós temos que conquistar pessoas, amores. Nós temos que conquistar bens. Nós temos que conquistar saúde. Mas a grande verdade é que todo o aspecto do ego vai de contra a tempo, que é Saturno, que está com o Sol. Então nós temos o ego, o Sol, e Saturno, que é o tempo, e ele destrói tudo. Saturno destrói a nossa vida com o tempo. A gente luta contra ele, mas não adianta. Ele nos mata. Então a grande verdade é que esse arquétipo de energia de Saturno está junto com o Sol, com o eclipse, mostra que o fato de descarregar impõe um renascimento, porém uma angústia de trabalhar alguma coisa sentimental que fique para trás. Para que uma inovação exista, só que tudo se acumula para que tudo venha agora, nesse final do ano astrológico, e corresponde também ao início do ano astrológico, porque nós temos um processo do eclipse, e o eclipse, tanto lunar quanto solar, é 28 dias, só que o eclipse lunar é 28 dias, só que daqui a 14 dias tem o solar, é mais 28 dias. Então nós temos um aspecto em que abril vai estar influenciando toda essa força do eclipse. Então, a grande verdade, até final de abril, né? A grande verdade é que existe uma consciência em que alguma coisa deve ficar para trás na tua vida. Só que isso vai mexer com o teu sentimento. Porque por mais que tenha sido, assim, de forma leve, algum sentimento tem. E esse sentimento fica um pouco magoado. Na verdade, pode ficar bastante, mas vamos pensar de forma positiva, que seja alguma coisa que te deixe magoado, mas fica para trás para se inovar, para se renovar, um trabalho que vai até o final de abril na linha de eclipse. Então, é importante entender que tudo isso que está sendo administrado por essas conjunções, linha de eclipse e também a entrada de Netuno, que vai ser muito importante no signo de Áries, e no dia 26 de março,
Lilith saindo de Libra e entrando em Escorpião, muitas situações as quais existe um processo de renovação, de reestruturação, de reinício para uma nova etapa evolutiva. Então, Touro, essa casa 4, que é a casa do sentimento, tem que ser muito bem administrada por ti para tu compreender que existe algumas percas sentimentais que passamos na nossa encarnação. Existe um processo evolutivo qual o tempo ele está sempre nos cobrando. O tempo, Saturno, que faz parte desse eclipse, ele é o verdadeiro karma, mas que aceitamos pagar quando encarnamos. Então, isso corresponde a momentos delicados, sentimentais, que tu precisa entender que faz parte da tua evolução. Então, essa casa 4, eu preciso que tu tenha consciência antecipada que alguma finalização pode realmente ocorrer na tua vida. E isso pode mexer com os teus sentimentos. Mas que essa força de Urano te renove e impulsione para ti um amor incondicional para superar todas essas etapas e ir para frente com prosperidade. É isso que eu acredito que os astros estão querendo dizer para ti, Touro. Então, eu te agradeço. Curte o videozinho, se realmente gostou, e te inscreve no canal também, que é importante. Semana que vem eu estou aqui de novo. Espero contar com vocês. E aí nós vamos ter o Ano Novo Astrológico. Então, muito obrigado. Uma grande semana. Fica forte e fica com Deus.